Daniel 2, versículo 20. É Ele, Deus, que muda os tempos e as estações. Estabelece os reis e remove os reis. É Ele que dá sabedoria aos sábios. É Ele que dá conhecimento aos entendidos. Deus está no controle de tudo. Essa primeira cláusula é muito clara em dizer que Deus muda os tempos e as estações. Isto é, Ele está no controle das leis naturais que Ele mesmo criou. Ele governa tudo. Ele tudo criou e tudo sustenta. Gênesis 1:1, Hebreus 1:3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Salmos 103:19. Deus estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino governa sobre tudo. Provérbios 15, versículo 3, é dito que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então Deus, de fato, muda os tempos e as estações. Está no controle de tudo. Vamos às duas últimas cláusulas, depois nós finalizamos na segunda cláusula. Uma cláusula é o mesmo que uma premissa. Premissa é um conjunto de informações que exprime uma linha de pensamento lógico, cuja finalidade é chegar a uma conclusão. Então, as duas últimas cláusulas. É Ele que dá sabedoria aos sábios. Primeiro, nós precisamos ser sábios para recebermos a sabedoria. A sabedoria é o próprio Jesus. Nós precisamos desesperadamente de Jesus. Para isto, nós temos que ser sábios. E ser sábios, ou ser sábio, implica em nós aborrecermos o mal moral, o mal pecado. Provérbios 8:13. Lá é dito que a sabedoria consiste em aborrecer o mal. A arrogância, a prepotência, o mau caminho, Deus o aborrece. Deus, quer dizer, Deus, ou da mesma forma como Deus aborrece o mal, o pecado, nós temos que nos posicionar juntamente com Ele, aborrecendo também. Quando somos sábios, nós recebemos de Deus a sabedoria, que é o próprio Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Ele se tornou da parte de Deus para conosco sabedoria, justificação, redenção e santificação. Tudo isso é uma representação de Jesus na tua vida e na minha vida. Ele dá conhecimento aos entendidos. Conhecimento é acúmulo de informação. A boa informação, a informação verdadeira e não a falsa informação. Ele dá aos entendidos. De acordo com 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus desse século é uma referência a Satanás. Deus com D minúsculo. O príncipe da potestade do ar. O Deus deste mundo. Jesus chamou de príncipe deste mundo. Ele cega o entendimento dos incrédulos. Entendimento é a faculdade responsável pelo pensamento. Nós temos o pensamento de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Nós temos a mente do Senhor. Por isso que nós não somos incrédulos. Por isso que o Deus deste século não nos cegou. 24 de Lucas, versículo 45. Jesus abre o entendimento dos apóstolos. Jesus abre o entendimento dos apóstolos, dos seus discípulos, dos seus seguidores, dos seus aprendizes.
Assim como o diabo, em contraste, cega os incrédulos, os que são crentes. Os que creem em Deus na sua palavra têm um entendimento aberto. E, finalmente, a última cláusula. Deus estabelece reis e remove reis. Deus, ele pode reeleger o Bolsonaro segundo as escolhas da maioria. Ou Deus pode permitir que o Lula volte a governar segundo a escolha da maioria, porque ele respeita a decisão de escolha de cada um de nós. Deus remove reis ou estabelece reis no contexto da democracia, respeitando as liberdades de escolhas. Por isso, vamos continuar orando para que Deus toque no coração da maioria. Deus convença, através do seu Espírito Santo, a maioria a votar numa ideologia que tem mais a ver e que está em mais alinhamento com aquilo que nós cremos, que nós entendemos que trata-se da ideologia defendida pelo conservadorismo, pela direita. E se porventura o sistema que é formado da velha mídia, das instituições aparelhadas, dos institutos de pesquisas, dentre outras instituições, outros elementos aí, se conspirarem contra o Bolsonaro, uma vez ele recebendo o voto da maioria, Deus vai intervir. Intervir como interveio nos dias do faraó, quando o povo estava ali caminhando em direção ao Mar Vermelho. O faraó mudou de ideia e veio para exterminar todos. Deus interveio em favor dos hebreus. Deus não mudou. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E Jesus é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo se humanizou. Jesus é Deus em figura humana, encarnado. Portanto, vamos continuar orando. A nossa oração ela é de fundamental importância para que Deus possa sensibilizar o coração da maioria para que vote naquele que vai trazer melhorias, melhores condições de vida para nós e as futuras gerações. E em caso de sabotagem, em caso de conspiração contra o candidato vencedor que nós cremos que vai ser o Messias, o Jair Messias Bolsonaro, Deus vai intervir. Essa é a nossa fé. Porque Deus faz isso. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis, estabelece reis. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Valério Pontes.